A paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD da lição de Jobs. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 com o tema O Dom de Línguas. Nós já estudamos 5 lições, amém? E a lição, no caso a revista, ela está falando sobre o vento sopra onde quer. E hoje nós temos o imenso prazer de comentarmos sobre esse tema maravilhoso, né, que é o dom de línguas. É um tema onde pouco tem sido discutido na nossa igreja e que eu acho que deveria ser um pouco mais explorado, ser um pouco mais, como é que eu posso me expressar? Ser um pouco mais bem expressado para os irmãos, né? Tanto na escola dominical, como nos cultos de doutrinas, nos cultos de ensinamentos, como nos cultos de modo em geral. O que acontece nos dias de hoje, nos nossos cultos, é que nós escutamos tudo, mas não escutamos sobre as nossas doutrinas, sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que a nossa igreja acredita. E a revista, ela veio para preencher esse vazio que há no nosso meio, no meio dos pastores, desses ensinamentos. Amém? Então, o texto do dia é em 1 Coríntios capítulo 14, verso 13, que nos diz assim: pelo que o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Amém? Já a síntese, que é a coluna da nossa lição, vai nos dizer assim: a manifestação do dom de línguas, tanto na igreja quanto na devoção pessoal, é plano de Deus para os crentes em nossos dias. Ou seja, é uma promessa que foi dada por Cristo na grande comissão e não foi dada somente para os discípulos, mas foi dado para todos aqueles que creram, né, e que creriam em Jesus. Nós vimos isso claramente expressado quando Lucas relata em Atos, os irmãos de Atos, os apóstolos. Nós vemos também claramente quando Paulo vai relatar para os irmãos de Coríntios, amém? Contando ali a história dos irmãos em Coríntios. E não é diferente nos nossos dias. Falar em línguas estranhas, profetizar, expulsar demônios, isso não aconteceu somente lá na igreja primitiva, amém? Mas também acontece nos dias de hoje. E aconteceu durante a caminhada da igreja até chegarmos agora aqui no ano de 2018. E assim por diante irá acontecer enquanto Jesus não voltar. O texto bíblico, 1 Coríntios 14, do verso 1 ao 5, e aí vai para o verso 12 a 15. Nós do canal EBD em Focos costumamos não fazer leitura para ganharmos tempo, portanto, se você não fez ainda, pause o vídeo, pause o nosso comentário, faça a leitura porque ela é essencial para o seu aprendizado no decorrer da lição. Tá, vamos lá. Introdução. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai tratar a respeito das línguas estranhas e da profecia, no uso coletivo e no uso individual. Olha só, veja que tem um uso coletivo e veja que tem um uso individual. Tá, vamos lá. Dentro da perspectiva de que as línguas e a profecia são dons do Espírito Santo para a edificação da igreja, o apóstolo vai trazer então orientações sobre como a igreja deve se portar diante desse aspecto. Irmãos, falar em línguas é uma das práticas, claro, da nossa instituição, da Igreja Assembleia de Deus, amém? Que nós acreditamos que elas são notórias e que elas são evidenciadas nos nossos dias. Como eu falei ali atrás, ela não aconteceu somente lá na igreja primitiva, mas ela também acontece nos nossos dias e vai acontecer enquanto Jesus vir buscar a sua igreja. Nós acreditamos nisso, a instituição Assembleia de Deus, ela crê nisso, ela acredita nisso, baseado tanto na grande comissão, lá em Marcos 16, como eu falei ainda há pouco, quando Jesus ordena os discípulos irem pregar o evangelho, e se eles crescem em Jesus, fariam obras maiores do que Jesus fez, pegariam em serpente, beberiam coisa mortífera, não faria mal, amém? Falariam em novas línguas, profetizariam e etc. Só que Paulo também em Coríntios, né, ele vai assim destrinchar com os irmãos em Coríntios sobre 2 dons, que é o que nós iremos estudar nessa lição, que é o dom de falar em línguas e o dom de profetizar. Então, ou seja, dentro dessa perspectiva de que as línguas e a profecia são dons do Espírito Santo para a edificação da igreja, Paulo ele vai trazer então orientações de como nós, no caso de como a igreja de Coríntios deveria se comportar e de como nós deveremos também, né, já que nós acreditamos que a palavra do Senhor é para a nossa edificação e é para nosso aprendizado. Então, como é que diante de tudo isso nós vamos manusear esses 2 dons maravilhosos, que é os dons de falar em línguas e os dons de profetizar? Então, baseado no que Paulo falou para a igreja de Coríntios, amém? Nós iremos aprender nessa lição sobre isso. Amém. Só para encerrarmos aqui a introdução, na prática, então, o servo de Deus não ensina que esses dons devem
deixar de ser exercitados, mas orienta que sejam usados de forma correta, tendo em vista então que a sua principal função é edificar o corpo de Cristo. Ou seja, só para concluirmos aqui a introdução, Paulo ele vai deixar bem claro para os irmãos que o fato de nós falarmos em línguas, profetizar, isso é uma função onde vai haver uma edificação na parte da igreja. Amém? Não é para meritocracia, não é para me engrandecer, não é para me querer se exaltar diante dos meus irmãos na casa do Senhor. Muito pelo contrário, é para a edificação da casa de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo. Amém? O primeiro tópico. Essa lição também ela tem uma surpresa, que ela foi dividida apenas em 2 tópicos. Amém? Ela vai ficar um pouco mais curta, mas ela não vai deixar de ser bem produtiva. Amém? E, como é que eu posso dizer? E bem saciada no nosso entendimento, diante das nossas dúvidas. Então vamos lá para o primeiro tópico. O falar em outras línguas. Subtópico. As línguas em Marcos 16. Vamos lá. Iniciemos então o nosso estudo a respeito do dom de línguas, remontando às palavras de Jesus no Evangelho de Marcos 16, 17, 18. Marcos, um escritor que tem o propósito de mostrar que Jesus, como Filho de Deus, e com poder e autoridade, vai registrar que parte desse poder recebido de Deus seria manifestado entre aqueles que creriam em Jesus. Seus discípulos teriam então poder para expulsar espíritos malignos, curar enfermidades e também falar em línguas, e também falar em outras línguas. Irmãos, Marcos, ele vai ter o cuidado de mostrar, né, que Jesus, ele vai comissionar os discípulos, amém? Para quê, Tiago? Ele vai comissionar os seus discípulos de uma autoridade tão tremenda, de um poder tão grande, para que eles pudessem praticar, no nome dele, umas obras essas que era para expulsar demônios, falar em outras línguas, amém? Para curar enfermos e etc. Mas o fato aqui é que, até no final do livro de Marcos, você não vai observar ninguém falando em línguas estranhas, amém? Mas o que nós vamos entender diante das escrituras de Marcos é que Jesus vai deixar uma dica, podemos dizer assim, né? Uma dica. Que dica é essa, Tiago? Que primeiro, o falar em línguas seria um sinal, amém? E outra coisa, o falar em línguas também seria para quem cresce, não era para quem não cresce, não. Qualquer pessoa que cresce em Jesus poderia falar em línguas. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, por terceiro, é que falar em línguas estranhas, Jesus demonstra isso diante dos discípulos, que quem fala línguas estranhas é como se você tivesse como é que eu posso me dizer, meu Deus? Como se você tivesse uma comunhão maior diante de Cristo, diante de Deus. Ou seja, quando você fala em línguas, você está demonstrando um sinal evidente de que você tem o Espírito Santo em sua vida. Amém? E você só pode falar em línguas se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? E quando eu falo em línguas, vai demonstrar que eu tenho uma comunhão íntima com Deus, com o Espírito Santo. E esses falar em línguas não vai vir somente de falar em línguas estranhas, mas também vai vir acompanhado em outros dons. Assim como nós vimos lá na igreja de Coríntios. Amém? Quando Paulo vai demonstrar que os irmãos, além de falar em línguas, também profetizaram. Mas vamos aqui para o ensino paulino a respeito das línguas. O que Paulo tem a nos explicar sobre falar em línguas estranhas? Vamos lá. Paulo vai dar procedimento à sua primeira carta aos Coríntios, fazendo então a distinção sobre o uso do dom de línguas e o uso da profecia. Deixamos claro que o ensino paulino não restringe o falar em línguas, e sim o regulamenta. Qualquer entendimento diferente desse vai deturpar a ideia original do escritor e, consequentemente, ataca a própria inspiração divina, que moveu Paulo a escrever então a respeito desse assunto. Irmãos, Paulo ele vai dar procedimento, né, claro, em sua carta, meio que fazendo uma comparação entre o uso do dom de línguas e o uso do dom da profecia. Amém? Isso, assim, era necessário, por quê? Porque assuntos como esses deveriam ser tratados e deveriam ser discutidos diante da igreja de Coríntios, para que eles pudessem ter um entendimento maior, para que eles pudessem ter uma vida espiritual mais saudável diante de Deus, quando eles passassem a entender esse assunto. Da mesma maneira, eu entendo nos nossos dias. Paulo, ele explicando para a igreja de Coríntios, eu entendo que os nossos pastores, eu entendo que nós, professores do canal IBD, tanto nós do canal IBD em Foco, como você que é professor da sua escola dominical, nós temos que ter esse compromisso de ensinar para os nossos alunos a importância de tanto em falar em línguas, como de profetizar, e a diferença de ambos, amém?
Você vai observar também que Paulo, ele não vai impedir que os irmãos em falarem línguas. Paulo, em momento algum, vai estar inibindo que os irmãos falem em línguas. Mas Paulo vai estar orientando para que eles falem de formas sábias, para que eles usem o fato de falar em línguas, o fato de profetizar de maneira, como é que eu posso me expressar melhor? De uma maneira assim, mais padrão, de uma maneira mais... Fugiu a palavra aqui agora, apesar do vídeo do canal EBD em Foco, mas de uma maneira mais decente, de ordem e decência. Essa era a palavra. Ou seja, então Paulo vai pedir para a igreja de Coríntios para que quando eles falarem línguas, para que quando eles fossem profetizar, que eles fizessem isso de forma mais decente e com mais ordem. Por quê? Porque as coisas de Deus não é bagunçada. Ah, não vou chegar agora no culto aqui e vou fazer de qualquer jeito, vou profetizar de qualquer jeito. Ou vou chegar aqui no culto, passar o culto todinho falando em línguas estranhas. Não, não é assim não. Tudo tem decência e tudo tem ordem. Então o que Paulo queria mostrar para a igreja de Coríntios é que eles poderiam sim falar em línguas e profetizar, só que com decência e com ordem. Vendo isso, enxergando isso, né, diante de Paulo para a igreja de Coríntios, eu aprendo, apesar do vídeo do canal EBD em Foco, que quando eu falo em línguas, que quando eu profetizo, eu tenho que saber o momento certo. Não é que eu vou botar um relógio para me falar em línguas. Não, não é isso. Não é que eu vou estar... Como é que eu posso me expressar melhor? Não é que eu vou estar falando assim, Espírito Santo, calma aí, agora não é tua hora não. Não, não é isso. Mas tudo tem decência e tudo tem ordem. Se eu estou em um culto, eu tenho que entender que eu estou participando de um culto racional, não de um culto irracional que eu não penso. Se eu estou participando de um culto, eu estou participando de um culto racional. Então, como eu penso, como eu sei o que vai acontecer no culto, eu também tenho que saber o momento certo de eu profetizar e o momento certo de eu falar em línguas estranhas. O terceiro subtópico vai explicar aqui sobre orar em línguas. Paulo vai dar continuidade em seu ensino, tratando agora sobre a respeito, né, da oração. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. A comunicação com Deus é inserida em seu discurso, desta vez então incluindo a oração em línguas. Lembremos-nos de que a promessa do derramamento do Espírito Santo é para toda a carne e não é patrimônio de uma única igreja. Uma característica destacada por Paulo no assunto das línguas é que, quando utilizadas na oração, fazem com que o Espírito ore bem. Parece então que não há qualquer impedimento da oração do Pai Celeste quando se utiliza em falar em línguas. Paulo também destaca que, quando se ora em línguas, o entendimento fica sem fruto. Ou seja, é como se o intelecto da pessoa não tivesse participação. 1 Coríntios 14:14. Porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo vai mencionar isso, mas também não dá a entender que o texto seja uma condenação ao fato de orar em línguas. Ele mesmo diz que o meu espírito ora bem. Paulo, então, vai dizer e vai deixar bem claro que pela revelação do Senhor trazida a ele, orar em línguas manifesta uma conexão mais íntima e mais profunda com o Espírito Santo. Irmãos, mediante esse subtópico aqui, esse terceiro subtópico, nós encerramos o primeiro tópico. O que eu entendo é que Paulo, ele ensinando agora sobre oração para os irmãos em Coríntios, falando agora um pouco sobre a oração, dá-nos a entender que quando eu oro, eu estou comunicando com Deus. Quando eu oro, eu estou falando para com Deus. E também nós vamos entender que a comunicação com Ele em línguas é uma manifestação que... Como é que eu posso me pronunciar mais correto? Quando eu oro em línguas, vai estar demonstrando uma manifestação que é genuinamente pentecostal. Por quê? Porque é uma identidade da igreja pentecostal. Amém? É uma identidade, principalmente da nossa instituição, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, assim como da Deus e Amor, amém? E outras instituições pentecostais. Mas fato é que quando eu oro em línguas estranhas, eu vou estar demonstrando para outras pessoas de outras instituições que é uma marca que nós temos registrado em nossa instituição. Olha só, mas a oração em línguas estranhas não vai estar restrita somente à nossa instituição. A oração em línguas estranhas não é, como é que eu posso dizer, apesar do vídeo em foco, não é um patrimônio nosso, não é somente nosso, não. Qualquer pessoa de qualquer instituição que crê que Jesus morreu por ele, que crê que o Espírito Santo capacita-nos para que nós possamos falar em novas línguas, profetizar, vai receber esses dons, amém? Ou seja, então o fato de eu falar em línguas estranhas não vai demonstrar que somente a minha instituição é certo,
ou é errado? Não é um patrimônio meu, a língua estranha. É um patrimônio de Deus. E Deus, ele vai dar a quem ele quer. Mas o fato é que Paulo, ele vai rogar à igreja de Coríntios, né, que eles usam isso de equilíbrio. Como assim, Tiago? Ou seja, orareis com o Espírito, mas também orareis com entendimento. Amém? Ou seja, eu tenho que saber o momento certo que eu vou falar em línguas estranhas, o momento certo que eu vou profetizar. Por quê? Porque se eu não souber o momento certo, se eu não souber a hora certa que eu devo fazer isso, é como se eu não tivesse um controle da minha vida. Entende? Aqueles irmãos que ficam, não tem? Meio descontrolado no meio do culto, quando estão falando em línguas estranhas, meio assim, batendo em tudo. Não tem aqueles irmãos que ficam pulando. Não sou nada contra quem pula, quem dá bicuda, quem chuta, não. Mas eu tenho as minhas desconfianças com aqueles irmãos que ficam pulando e batem nas caixas de som, batem nas irmãs, caem embaixo da saia das irmãs. Só para trazer aqui para os irmãos aqui, uma vez eu estava num culto, numa festa da igreja, amém? Na minha cidade. E o pregador estava pregando e na hora ele convidou os irmãos para ir na frente receber uma oração, receber o batismo do Espírito Santo. E quando o pastor estava orando, esse pregador estava orando, um jovem pegou e começou a pular, né? Começou a pular ali e tal, e levantando a mão para cima, quando pensa que não, ele cai. E quando eu olho para ele, ele está meio com o olho assim, meio aberto, olhando para debaixo da saia das irmãs. Eu peguei a orelha desse caboclo, dei um puxão de orelha nele, meu amigo, dei uns tapas nele, falei, levanta daí, vagabundo. Ou seja, o Espírito Santo não vai deixar ninguém doido, irmãos. O Espírito Santo não vai deixar ninguém perturbado, muito pelo contrário. O Espírito Santo vai deixar-nos de forma, com o nosso pensamento, com a nossa consciência saudável, amém? Com todo o entendimento. O Espírito Santo não vai pegar a gente e transportar para outro universo ou para outro planeta, não. Nós vamos ficar com o entendimento normal, amém? O segundo tópico aqui, no caso da nossa lição, ela foi dividida em 2 tópicos, né? Esse segundo tópico vai falar tem um tema de o falar em outras línguas na vida pessoal. Línguas, então, para falar para com Deus. Uma das verdades acerca do dom de línguas é que quem se utiliza dele fala com Deus. A palavra de Deus diz que a comunicação entre a pessoa e Deus, essa é uma revelação muito séria, pois o falar em línguas tem sido combatido por cristãos sensacionalistas. Eles se baseiam então no fato de que a revelação de Deus já está toda na Escritura, mas para eles, orar em línguas não teria valor normativo, seriam relatos que não deveriam ser reproduzidos na vida cristã em nossos dias, mas apenas para a igreja primitiva. Irmãos, Paulo vai reconhecer que a oração, ela feita em línguas, no caso em línguas estranhas, vai fazer com que o nosso espírito ore bem, amém? E como que a linguagem como que a linguagem humana, entende? Nem sempre, não estou dizendo que isso é uma regra, mas o que dá a nos entender diante do comentarista do comentarista dessa lição, o que nos dá a entender e diante dos comentários de Paulo para a igreja de Coríntios, o que nos dá a entender é como se a linguagem humana nem sempre, né, vai ser adequada para nos aproximarmos do Senhor em oração, entende? Então, pensando por essa maneira, por esse lado, as línguas estranhas, quando eu oro em línguas estranhas, é meio que eu estivesse comunicando, amém? O meu espírito diretamente com o Espírito Santo, ou seja, com o Espírito de Deus. Só que Paulo, ele também vai orientar que há momento para tudo, amém? Orareis com o Espírito, mas também orareis com o entendimento. Sempre lembrando dessa parte, desse versículo. Ou seja, eu não devo colocar isso em minha mente, tipo assim, da maneira de que, não, então quer dizer que para mim conversar com Deus eu tenho que orar em línguas estranhas. Não. O que eu estou dizendo para os irmãos é que vai existir ocasiões e momentos que parece que o fato de eu estar me expressando com as palavras as palavras normativas, a minha oração normativa, então vai acontecer que às vezes, quando nós estamos conversando dessa maneira, é meio que não dá para nós expressarmos assim de uma forma mais concreta para o Espírito Santo, para Deus. E quando nós oramos em línguas, é como se nós estivéssemos orando assim, realmente lá do nosso intelecto, lá do nosso interior mesmo, por completo. E é como se tivesse uma comunicação direta do Espírito da nossa alma, da nossa vida, com o Espírito de Deus. Tá, segundo subtópico, aqui do segundo tópico, edificação pessoal. Ele mesmo diz que, olha só o que Paulo vai falar,
o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza vai edificar a igreja. Paulo mostra a primeira diferença entre o ato de profetizar e o falar em outras línguas. O ato de profetizar traz uma edificação coletiva, ao passo que o falar em língua traz edificação pessoal. É inegável que o ato de profetizar na língua vernácula traga então uma edificação muito maior, pois a profecia alcança a congregação. Irmãos, eu acredito que deixa eu terminar aqui logo então, aqui o slide. Mas é igualmente inegável que o falar em línguas fortalece quem fala. E isso é o apóstolo Paulo, que está ensinando. Não é pecado edificar a si mesmo. Entenda isso, prezado ouvinte do canal EBD em Foco. Na igreja de Cristo, há espaço para os que profetizam e edificam a igreja. E há espaço para os que falam em línguas e edificam a si próprio. A utilidade de cada dom tem a sua oportunidade e espaço para a glória de Deus. Há cristãos, então, que intelectualmente vão entender que ser a profecia um dom do alcance plural, mas vão rejeitar a manifestação genuína em suas igrejas. Olha só, para que sejamos então honestos intelectualmente, é preciso que sejamos coerentes com o que a palavra de Deus ela vai nos trazer. Só para nós juntarmos tudo isso aqui em um breve comentário, é o que eu acredito, né? Eu acredito que essa parte aqui da lição, ela já vai estar bem assim explicada para nós. Ela vai já está bem clara na nossa mente, né? Tipo assim, a diferença entre orar em línguas e profetizar. Nós já aprendemos no decorrer da lição todinha que a oração em línguas vai trazer edificação para nós mesmos. Já a profecia vai trazer uma edificação coletiva. Quando eu oro em línguas e a interpreto, vai também trazer uma edificação coletiva, entende? Só que quando eu oro em línguas estranhas e não interpreto, a edificação vai ser somente para quem ora em línguas. Já a profecia, ela vai trazer também uma edificação para toda a casa do Senhor, para todos aqueles que estarão ali presentes. Só que nós temos que entender que a utilidade de cada dom vai ter tipo assim, vai ter como é que eu posso me expressar, irmão? Vai ter tipo assim, a utilidade de cada dom, né, vai ter a sua oportunidade e um espaço para a glória do Senhor. Ou seja, o dom de falar em línguas e o dom de profetizar tem o seu espaço devido diante de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Ambos vão glorificar o nome de Deus. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Falar em línguas edifica nós mesmos, sim, só que glorifica o nome de Deus. Profetizar edifica toda a igreja, sim, mas também glorifica o nome de Deus. Para encerrarmos a lição, nós temos o terceiro subtópico, que eu acho que é uma das partes mais gratificantes de podermos aqui refletirmos, que é o agradecimento a Deus. A gratidão é uma das características que traz contentamento a Deus em nossa relação para com Ele. Tão importante que quanto à santidade, que nos desafia a ser pessoas separadas para o Senhor. A gratidão faz de nós pessoas que reconhecem que o Todo-Poderoso nos beneficiou e nos fez um favor. Seja por meio de uma resposta de oração e seja simplesmente por um ato de vontade para conosco, sem que tivéssemos então pensando ou pedido. Paulo vai mostrar que, apesar de o fato de as línguas serem um instrumento de manifestação e de gratidão por parte de quem fala, essa manifestação não edifica outras pessoas, mas a si mesmo. A observação do apóstolo vai tornar-nos a mostrar que o falar em línguas tem um caráter pessoal quanto visto sobre a perspectiva do alcance da coletividade. Prezado ouvinte do canal EBD em Foco, não há impedimento para que se fale em línguas na congregação, pois tal manifestação vai incluir a nossa gratidão a Deus. Irmãos, a gratidão é a expressão de que estamos satisfeitos com alguma coisa, né? Nesse caso aqui, nós estamos satisfeitos e felizes com quem? Com que tudo que Deus fez e com que tudo que Ele vai fazer para conosco. Então, quando eu expresso a minha gratidão a Deus, quando eu agradeço a Deus, eu estou expressando a Ele que eu estou satisfeito, que eu estou feliz por tudo que Ele fez na minha vida e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Paulo, ele vai incentivar o dom coletivo, né, sem desprezar o dom de alcance individual. Amém? Ou seja, ouvindo então a gratidão, né, tipo assim, ouvindo a gratidão com falar em línguas,
Amém? Quando falamos em línguas, nós estamos demonstrando a Deus uma gratidão pelo dom que Ele nos deu. Ou seja, quando eu falo em línguas estranhas, e é isso que dá-nos a entender diante desse subtópico aqui, desse último subtópico, quando eu falo em línguas estranhas, eu estou demonstrando para Deus que eu estou agradecendo a Ele por esse dom maravilhoso que Ele me deu. Amém? É a expressão de gratidão mais certa que eu posso expressar. Amém? É quando eu falo em línguas estranhas diante de Deus. Eu estou expressando a Ele que eu estou feliz e que eu estou feliz por esse dom que Ele me deu. Pois afinal, quando Deus dá um dom para a gente, é para a gente usar. Amém? Deus não dá o dom para a gente ficar guardado esse dom, para ficar enterrado esse dom. Não. Os dons é distribuído para a igreja, para a edificação da igreja. Então, se é para a edificação da igreja, ele tem que ser usado. Ele tem que ser explorado. Concordamos então que no contexto paulino há uma diferenciação a respeito do alcance coletivo e o individual, mas entendemos que essa diferenciação tem um caráter educativo, ou seja, o objetivo é efetivamente incentivar o dom de uso coletivo, sem desprezar o dom de alcance individual, ou seja, o alcance coletivo é diferente do alcance individual. Tá, para concluirmos a lição, a revista nos diz assim: a Bíblia é enfática em dizer que o dom de línguas não pode ser desprezado, mas o culto deve ter ordem, que o dom de línguas ache espaço entre nós, em nossas orações e momentos com Deus, mas também na igreja, onde Deus se valerá de intérpretes para trazer o entendimento do que está sendo falado. Ou seja, a utilização desses dons, no caso na igreja, né, deve seguir então de regras. Amém? E é isso que nós temos que entender. E é isso que nós temos que explicar para os nossos alunos. A utilização dos dons, no caso de profecia, de expulsar demônios, de falar em línguas, deve seguir de regras. Amém? Por quê? Porque essas regras vão demonstrar que o nosso culto tem decência e tem ordem. Amém? Então, ou seja, isso vai trazer diante da igreja, diante das pessoas, uma edificação, tanto para o crente de forma individual, como para os crentes de forma coletiva. Quando nós participamos de um culto que tem decência, de um culto que tem ordem, de um culto onde começa cantando os hinos, amém? E de que você não priva a participação do Espírito Santo, esse culto vai trazer uma edificação de modo em geral para a igreja, amém? Então o que nós temos que aprender é somente duas coisas. Primeira, que o falar em línguas vai edificar a si mesmo, e o profetizar vai edificar a igreja. Porém, quando eu falo em línguas e eu interpreto essas línguas, eu também vou estar edificando toda a comunidade cristã, todas as pessoas que estão em volta disso, escutando a profecia ou escutando a interpretação das línguas. Prezado ouvinte do canal EBD em Foco, que Deus nos quis abençoar você, que parou o seu tempo para assistir o nosso comentário. Se você puder, curte o nosso comentário, comenta e compartilhe. Não deixe de você fazer os seus comentários, faça o seu comentário, para que nós possamos desenvolver, esse trabalho com mais perfeição. Quando você comenta, você vai estar nos ajudando a melhorar o nosso desempenho aqui no canal EBD em Foco. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário embaixo, nós estaremos respondendo todas as perguntas e todas as dúvidas. Amém? Essa foi mais uma aula ministrada por nós aqui no canal EBD em Foco, Thiago Rios. Que Deus quiser abençoar você em sua aula.